que nós queremos é tratar de algo que antecede o plano, que não é de agora, e que não é um projeto de algumas mentes, mas é alguma coisa, digamos assim, estratégica, alguma coisa que está pensada dentro de uma evolução, no sentido de afirmar ou negar certos valores ou outros valores. Daí a importância dessa noite. Estamos aqui numa casa de identidade religiosa, católica. Por isso, o nosso espaço é bastante, digamos assim, aberto para que circule aquilo que de fato nós pensamos como cristãos católicos. Esta não é a única instância de pensar esta matéria, de discuti-la, mas é a nossa instância. Aqui, imagino, estão pais ligados a esta escola, pais também ligados à escola também de identidade religiosa, que é o Colégio São José São Geraldo, e outros pais que também souberam desse evento e que quererão, não é, adentrar nesse debate, nessa discussão. O que nós queremos então nesta noite é partilhar um pouco as nossas preocupações, não é? Primeiro, que é o dever de pastor sinalizar aquilo que nós percebemos como risco, como perigo, não é? Não sou eu que tomo decisões, digamos, municipais, mas como representante de um grupo importante da sociedade, que é a Igreja Católica, eu tenho que acenar para certas preocupações, de modo que elas sejam tratadas nas instâncias certas. E a instância fundamental onde isso deve ser tratado e pensado, sem dúvida alguma, é o núcleo familiar. E levando em conta que nós temos também assim, uma cultura de não dar tanta importância àquilo que nós não conhecemos, ou então não dar tanta importância àquilo que já acontece naturalmente, por exemplo, o processo escolar, né? Que acontece a revelia, normalmente, de pais e mães, há uma dinâmica própria, né? Há estratégias, há metodologias, há princípios que naturalmente conduzem o processo. Então, por isso também há aquela, digamos assim, aquele sossego moral de que estão fazendo bem, já que é escola, estão fazendo bem, já que é um segmento importante da sociedade, estão fazendo bem. E aí a gente se exime de participar de certos processos. Imagino que um dos motivos pelos quais nós chegamos a esse momento, não só aqui em Divinópolis, mas em nível nacional, a ponto de, digamos assim, só na hora derradeira se apelar para uma discussão sobre esse tema, um dos motivos é exatamente, não é, esta ausência, justificada ou não, mas essa ausência de muitos dentro do processo da educação, que às vezes fica relegado, né, a responsabilidade, a decisões, né, dos educadores, dos técnicos, das direções das escolas, e aí há uma ausência que se poderia chamar assim de culpável dentro de um cenário que só na hora derradeira acena para uma ausência que gerou um quadro. A gente fica pensando, sim, em todo o processo da construção do plano ou de outros momentos da sociedade, nós estivéssemos mais presentes, entrando de fato nas discussões, né, nos meandros das questões mais complicadas, talvez não chegássemos a pontos tão derradeiros de decisão como ao que chegamos agora. Mas o que nós queremos nessa noite então é pensar isso que nós chamamos de ideologia de gênero, teoria do gênero, questão de gênero, problema de gênero, né? São palavras equivalentes que querem abordar uma realidade. E nos interessa isso, mais do que optar por esta ou por aquela palavra,
nós nessa noite queremos entender um pouco o que seja isso. Me encarrego brevemente de sinalizar alguns problemas que depois a doutora Andréia vai ter tempo de esboçar, inclusive com exemplos e com textos de estudos dela. Confesso que o modo às vezes de escrever dos alemães não são tão fáceis, né? Dizem por aí que alemão se pode complicar, para que simplificar? A gente diz que essa é a norma literária dos alemães, né? Se eu posso complicar, para que simplificar? Mas confesso que às vezes me espanta o modo de escrever do Papa Bento, que sendo alemão consegue escrever com uma clareza imensa, né? A ponto de uma ou duas leituras, né, nos ajudar a perceber o que esse homem pensa. Em 2012, em dezembro de 2012, né, no famoso discurso à Cúria Romana que o Papa faz por ocasião do Natal, 2012, o Papa Bento acenou de maneira muito interessante e inteligente e breve sobre essa temática da ideologia de gênero. Então eu apenas aceno aqui o que seja isso, e depois entramos, né, nos detalhes que a doutora Andréia haverá de nos trazer. Então, leio brevemente, né, alguns parágrafos do Papa Bento de dezembro de 2012. Diz ele: num tratado cuidadosamente documentado e profundamente comovente, o rabino-chefe da França, Gilles Bernheim, mostrou que o ataque à forma autêntica da família, pai, mãe e filho, ao qual nos encontramos hoje expostos, um verdadeiro atentado, atinge uma dimensão ainda mais profunda. Se antes tínhamos visto como causa da crise da família o mal entendido acerca da essência da liberdade humana, agora torna-se claro que aqui está em jogo a visão do próprio ser, não apenas uma propriedade do ser, como a liberdade, mas aqui está em questão exatamente o próprio ser, daquilo que significa realmente o que seja ser homem ou ser humano. O rabino cita o célebre aforismo de Simone de Beauvoir. Para quem conhece, é a esposa de Sartre, né? O existencialista francês ateu. Simone de Beauvoir é a esposa dele, e é célebre a frase dela que o rabino cita. Diz Simone de Beauvoir: não se nasce mulher, fazem-na mulher. Nessas palavras manifesta-se o fundamento daquilo que hoje, sob o vocábulo gênero, é apresentado como nova filosofia da sexualidade. De acordo com tal filosofia, o sexo já não é um dado originário da natureza, que o homem deve aceitar e preencher pessoalmente de significado. Mas o sexo é uma função social que cada um decide autonomamente, enquanto até agora era a sociedade quem a decidia, e decidia de forma a inferiorizar a mulher e maximizar o elemento masculino. Mas essa escala, ela não é nem de Deus e nem, digamos, da ordem da natureza, é da ordem da cultura. Foi a cultura quem diz que a mulher é forte ou fraca, que o homem é forte ou fraco. Então, aqui se trata de entender que, de fato, quem criou relações desiguais entre os dois personagens não foi o Criador, foi a cultura, foi a sociedade. Salta aos olhos, continua o Papa, a profunda falsidade desta teoria e da revolução antropológica que está por baixo dela. O homem contesta o fato de possuir uma natureza
pré-constituído pela sua corporeidade, que caracteriza o ser humano. Aqui vão falar de uma tirania da natureza, ou de uma tirania da biologia, uma ditadura da natureza, uma ditadura da biologia. Eu sou obrigado a ser aquilo que a natureza fez de mim, ou aquilo que a biologia fez de mim. Seria o discurso de bandeira, né, da ideologia de gênero, né? Literalmente uma ditadura da natureza ou da biologia. E é preciso então vencer essa ditadura entrando por outro caminho, que seria, agora é uma fala nossa, seria um endeusamento do psíquico. Isto é, vamos mudar agora os padrões. Não é mais, como valeu até aqui, o corpo, a corporeidade, o elemento a que vamos nos dedicar mais. Então, o que importa a beleza, a sanidade, a formosura, a gostosura do corpo, que agora isso aqui não vai ter mais o peso definitório. O peso definitório vai caber ao psíquico. Então seria aqui agora, né, um novo tempo em que se passa do culto do corpo ao culto do psíquico, já que é ele que vai decidir o que eu quero ser. Aí se sai da parcialidade do corpo, que nós não somos só isso, e se cai na parcialidade do psíquico, já que nós não somos só isso também, e se perde a visão de totalidade, e se afirma de modo, digamos assim, absoluto o eu. Eu sou o que eu quero ser. E aqui já estamos, nessa premissa, num elemento tremendamente perigoso e praticamente irracional. Quer dizer, não há absolutos no nível da existência humana, finita e fragilizada, né? Então não há e não pode haver um endeusamento do eu, uma egolatria. Isso aqui seria já de princípio, né, algo que põe em xeque toda a condição humana. Isso que significaria que cada sujeito é dono de si, cada sujeito é Deus em si mesmo, se perde totalmente as implicações de relação, de dependência, de igualdade. Continuando o papo. O homem contesta o fato de possuir uma natureza pré-constituída pela sua corporeidade, nega a sua própria natureza, decidindo que esta não lhe é dada como um fato pré-constituído, mas é ele próprio quem a cria. De acordo com a narração bíblica da criação, pertence à essência da criatura humana ter sido criada por Deus como homem ou como mulher. Esta dualidade é essencial para o ser humano, como Deus o fez. E é nessa diferença que nós nos afirmamos como homens e como mulheres. É na alteridade, é na relação com o outro que eu me reconheço, que eu me afirmo, que eu me distingo, que eu completo e aceito o complemento que o outro ou a outra me oferece. É precisamente esta dualidade, como ponto de partida, que é contestável pela ideologia de gênero. Deixou de ser válido aquilo que se lê na narrativa da criação. Deus nos criou homem e mulher. Isso deixou de ser válido para valer que não foi ele quem os criou, homem e mulher, mas teria sido a sociedade a determinar isso até aqui. E agora é hora de um passo adiante e somos nós mesmos a decidir sobre isso. Homem e mulher, como realidade da criação, como natureza da pessoa humana, já não existem. O homem contesta a sua própria natureza. Dizia aqui numa observação: a nossa primeira rebelião foi contra Deus, a nossa segunda rebelião é contra a natureza. Nesse sentido, né, de exatamente nos colocar diante da possibilidade humana
de decidir acerca de ser isto ou de ser aquilo. E perceba então que é uma negação daquilo que é mais propriamente humano, a natureza. Quer dizer, em última escala, seria o aniquilamento de si mesmo. Mas isso veremos com mais tempo e com mais precisão. Por isso, o que nós queremos aqui nesta noite é pensar se é por aí mesmo que nós queremos ir. É certo que num processo de construção de um plano municipal de educação, ou de um plano nacional de educação, né, há sempre adaptações a serem feitas, né? O plano não é auto-aplicável, né? Ele tem que se ajustar. Agora, se ele tem que se ajustar às várias realidades, eu tenho que garantir que ali, naquele texto escrito, formalmente posto, eu garanta que não haja brechas para encaminhamentos que poderão nos levar aonde nós não queremos ir. Se há de fato uma bandeira, um slogan de que não aparece no texto a expressão ideologia de gênero, não é? Bom, a palavra original é gênero, nem é ideologia de, não é? Questões de gênero implicam em qualquer tipo de leitura sobre este conceito de gênero. Está no plural. E mesmo que não tivesse, questão de sinaliza para um universo desconhecido acerca daquela realidade chamada ali de gênero. Então, gente, o que nós queremos é partilhar isso um pouco. Queria convidá-los então a uma atenção ativa ao que nós vamos ver e ouvir, né? Ao final podemos interagir também, seria um problema, e é bom que haja esse tempo, mas queremos nesta noite então partilhar essa preocupação. É para aí mesmo que devemos ir? É esta, digamos, o novo conceito civilizatório que queremos? É por aí que vai passar um novo modelo humano? É aí que vamos construir uma sociedade diferenciada? E é bom que se diga que nós, como Igreja Católica, em nenhum momento, se estamos com Jesus, em nenhum momento seremos favoráveis a nenhum tipo de discriminação. Nós temos que aprender a conviver com os diferentes. Isso é dever de casa nosso todos os dias, não é? Mas conviver com os diferentes, não é? Não significa, digamos, estimular, apoiar, criar meios para criar a diferença, mas significa, com respeito, com afeto, sabemos incluir entre nós as diferenças sem que elas deletem aquilo que é da natureza e, antes ainda, aquilo que é do Criador.